Fala galera, bora de notícias do Flamengo aí, que nesse final de semana volta a enfrentar o Internacional, dessa vez pelo Brasileirão, tá? O Flamengo necessita aí da vitória para manter a liderança e também já pensando na próxima quarta-feira na Libertadores, tá? Então trouxe aqui para vocês aqui no Globo Esporte aí de hoje algumas informações sobre o Malvado, beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like, muito obrigado pela sua presença aí, você ajuda e incentiva demais aqui o nosso canal. E é um prazer ter você com a gente, beleza? Se inscreva mais uma vez, deixe seu like. Saudações rubro-negras, bora acompanhar. Muito boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte. Sextou, né? Botafogo venceu o jogo de ida das oitavas da Conmebol Libertadores. No comecinho parecia que ia dar tudo muito certo. Não foi bem o que aconteceu. Ficou ali um gostinho de que precisava ter feito mais, né? E Botafogo da Libertadores, todo mundo ganhou e a gente fica feliz demais. Domingo, tem Flamengo Internacional de novo. Jogaram, né, pela Libertadores no meio da semana, agora Brasileirão. Pois é, o jogo vai ser em Porto Alegre, 6h30 da noite. Lembrando, Flamengo é o líder do campeonato, com 3 pontos de vantagem, faz grande campanha. Ricardo Lai, conte-nos tudo sobre Flamengo para esse jogo contra o Internacional. Mais esse, né, Lai? É isso aí, Escobar. Um abraço para você, boa tarde a todos. É o segundo, né, dos 3 jogos seguidos, só que esses 2 agora em Porto Alegre. Foco total aqui no Ninho do Urubu é no Brasileirão, jogo de domingo. Então amanhã o Flamengo ainda treina aqui no Ninho do Urubu, depois viaja a Porto Alegre e o dia amanhã vai ser muito importante para saber se o Danilo vai poder viajar. O Danilo treinou ontem, normalmente. Hoje o departamento médico já deu uma seguradinha nele. Amanhã vai fazer um teste. Lembrando que ele está quase um mês afastado por causa de uma lesão na coxa direita. O De La Cruz tem mais chances, né, de ser aproveitado. Ele treinou ao longo de toda a semana. Já não apresenta mais aquela inflamação no joelho esquerdo que o deixou de fora nessas últimas semanas. Mas é um jogador que sempre vem sendo monitorado, né, segundo o departamento médico. E o Emerson Royal, né, que está com uma entorse no tornozelo, ele é dúvida. Agora, o cara que é certo que vai jogar é o Arrascaeta, o cara do momento na temporada do Flamengo, e ele deu entrevista hoje, a gente confere agora. É um time que não cede muitos espaços, um treinador que é muito inteligente, que por mais que a vezes as equipes não passam por grandes momentos, tem jogadores que são cruciais em jogos decisivos. Temos um compromisso muito importante que é pelo Brasileirão, para a gente continuar na parte de cima, e o time deles também precisa pontuar em casa, assim que acredito que seja um jogo também bastante pegado. Arrasca em campo, as coisas ficam mais fáceis para o Flamengo, né? De repente virar uma solução. Do lado do Flamengo, vamos trazer o Ricardo Lai, porque o Arrascaeta deu entrevista aí. Ele é opção, meu amigo? Ele já está recuperado? Tudo bem, Joana? Um abraço para você, boa tarde a todos. Movimentada aqui essa manhã no Ninho do Urubu, né, com a entrevista do Arrascaeta. Não jogou na quarta-feira passada porque estava suspenso, né, então agora ele volta. É o grande reforço do Flamengo para esses 2 jogos em Porto Alegre, né? O Internacional segue aí no horizonte do Flamengo. Há uma possibilidade, sim, né, de ele entrar em campo no próximo domingo, porque o Flamengo não esconde de ninguém, né? A diretoria que a prioridade é o Brasileirão, né? Claro que trata com muita seriedade a Libertadores. Foi assim também na Copa do Brasil, embora tenha misturado o time Felipe Luiz naquele primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, falando nesses próximos 2 jogos, o Arrascaeta disse que o Internacional é uma equipe que não cede muitos espaços, né? É difícil encontrar um espaço ali no ataque, se defende bem o Internacional. Diz que por mais que não esteja num grande momento, né, o time gaúcho, mas tem jogadores decisivos. E o Arrascaeta fez questão de destacar esse jogo do Brasileirão, porque o Flamengo defende a liderança do campeonato. Então, pensando, né, que é o mesmo adversário, mas focando nesse jogo de domingo em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. O Flamengo pode ter novidades, né? O Danilo e o De La Cruz, eles têm chances de viajarem amanhã. O Flamengo ainda treina aqui no Ninho do Urubu amanhã, depois viaja a Porto Alegre, né, para esses 2 jogos. O Danilo treinou ontem com bola, fez um trabalho à parte, depois com o grupo. Hoje o departamento médico já segurou um pouquinho mais ele, deixou na academia. E amanhã o Danilo vai fazer um teste, né? Um teste no campo, para saber se vai poder viajar.
O De La Cruz tem mais chances do que o Danilo, né? O De La Cruz treinou ao longo dessa semana, treinou bem, não está com aquela inflamação no joelho esquerdo, né, que deixou de fora do time, mas vem sendo monitorado diariamente. Então amanhã também vai ser avaliado o De La Cruz. O Emerson Royal é dúvida. Ontem estava com o tornozelo esquerdo bastante inchado, né? Teve uma entorse, hoje já desinchou, está melhor, mas há uma possibilidade também de ele viajar com a delegação, né, amanhã, ou então ficar aqui no Rio e viajar depois para o jogo de quarta-feira da Libertadores, Joana. Detalhe importante aí, vamos ficar observando aí, mas com certeza esse jogo também vai ser muito importante para o Flamengo fazer um laboratório e rodar aí, dar minutagem para alguns jogadores que não são tão aproveitados assim. Quem sabe o Pedro, né, titular? Provavelmente. Vamos ver o que acontece. Vamos falar do Fluminense? E aqui o Vene Casagrande também falando a respeito do Flamengo, mano. Bora lá. O Vasco tentou a contratação do zagueiro Léo Duarte. Vocês lembram dele? Pois é, jogador que chegou ao sub-20 do Flamengo, se destacou pelo Desportivo Brasil, chegou ao sub-20. Léo Duarte chegou ao time profissional do Flamengo, se destacou, ganhou notoriedade e foi vendido em 2019 ao Milan. Vocês vão se lembrar disso, em uma operação chegando a 11 milhões de euros. Em 2019 ele foi vendido. Lembrando que em 2019 ele tinha 28 jogos com a camisa do Flamengo, mas em 2018 foi a melhor temporada dele pelo Flamengo, 49 jogos. Inclusive, na ocasião, ele fez 2 gols. E aí foi para o Milan. Lá no Milan não se firmou, fez apenas 9 jogos e foi para o Başakşehir da Turquia em 2020 e está lá desde então. O Vasco tentou a contratação, queria comprá-lo, mas sem sucesso. O time turco vetou qualquer tipo de negociação, porque o jogador é titular absoluto e capitão. Seria bacana porque ia pingar um mecanismo de solidariedade para o Flamengo, mas o Vasco não teve sucesso, fica aí a curiosidade. Galera, eu esqueci de mencionar a linda festa do Flamengo diante do Internacional no Maracanã. Um mosaico maravilhoso, mais de 68 mil pessoas presentes. Para vocês terem noção, o número exato foi 68.483 pessoas presentes no Maracanã, quase 70 mil. É para bater palma, embora um ou outro ali eu tenha criticado por ter vaiado o Emerson Royal, mas de maneira geral a festa foi maravilhosa. E agora, no final de semana, o Flamengo encara o Internacional novamente pelo Campeonato Brasileiro. E o Rossi ganhou mais um título no Campeonato Brasileiro. Ele foi eleito pelo 2º mês seguido o melhor goleiro do Brasileirão, tá? A eleição agora foi referente ao mês de julho. Na verdade, não foi o 2º mês seguido, porque ele ganhou em maio e ganhou em julho. Tem junho ainda, obviamente, né, Venê? Mas, enfim, em 3 meses ele ganhou 2 meses esse prêmio de melhor goleiro. Isso mostra a boa fase do goleiro Rossi, porém, insisto, o Flamengo deveria contratar um jogador para essa posição. Não pode contar só com o Rossi, porque se ele se machucar, e aí? O que acontece? Vai ser o Matheus Cunha, que já está com a cabeça no Cruzeiro? Eu não apostaria nisso, mas fica aí a informação para vocês. Vamos lá, galera, vamos falar agora da renovação de contrato do Felipe Luiz, porque o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, publicou o seguinte: proposta enviada há mais de um mês pelo Flamengo a Felipe Luiz para a renovação de contrato segue sem retorno do treinador. A tendência é que Felipe Luiz só responda ao final do seu contrato atual, que vai até dezembro desse ano. A oferta do Fla é por uma renovação até o fim de 2026 e seguirá de pé no aguardo de uma resposta. Ao que acabou de chegar, 3 sacolas. Essa informação do contrato da renovação até o fim de 2026 a gente já havia dito, e vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema o Felipe Luiz não responder agora. Eu, no lugar dele, talvez eu fizesse o mesmo. Sabe por quê? Como é que vai ser o fim da temporada? Vai ser com títulos? Sem títulos? E eu me boto no lugar dele. Ele é um profissional como qualquer outro aí, qualquer ramo, seja futebol, enfim, direito, medicina. Eu acho melhor esperar mesmo, porque se ele for campeão do Brasileiro da Libertadores, ele vai ser valorizado no mercado. Se ele não for campeão, ele também não será valorizado. Enfim, eu no lugar dele esperaria. Se eu sou o Flamengo, também esperaria. Justamente por conta disso. Se ele for campeão é um valor, se ele não for campeão é outro valor. E outra, o Flamengo pode não querer ficar com ele, também tem esse direito. E ele também tem o direito de não querer ficar no Flamengo para o ano que vem. Enfim, eu não vejo nenhum problema nisso.
Mas fica aí a informação que até o momento não teve nenhuma atualização. A proposta foi feita já há muito tempo, vocês sabem, o próprio José Boto já havia dito isso, o Felipe Luiz já havia comentado sobre isso em uma entrevista coletiva. Não vejo nenhum problema não ter esse tipo de resposta. Quer dizer que ele quer sair? Não. Quer dizer que ele quer esperar o fim da temporada para ver qual será o próximo passo na carreira dele. Ele tem esse direito, tá, gente? Ele tem esse direito. Ele é um profissional como qualquer outro aí, tá? Mas, enfim, fica aí a informação. Vamos falar agora do patrocinador master do Flamengo, a PixBet se despediu. Inclusive, até postei nas minhas outras redes sociais, Twitter, @VeniCasagrande, Instagram, @VeniCasagrande, TikTok, @VeniCasagrande7, fotos do treino do Flamengo já sem a PixBet. O que eu achei bacana, sabe o que foi? Gente, pode parecer algo bobo, mas esse detalhe mostra o profissionalismo do Flamengo. O Flamengo treinou sem a marca aqui na frente, onde estava sendo exibida a PixBet, acabou a parceria, a gente já falou isso para vocês, o Flamengo divulgou isso oficialmente nas redes sociais, e não teve aquela tarja preta em cima da marca, que eu achava aquilo muito estranho, muito antiprofissional, e simplesmente está o espaço vazio ali, pronto, beleza, tá ótimo, é isso, mostra profissionalismo, mostra valorização tanto da ex-empresa agora, patrocinadora do Flamengo, quanto também do uniforme do Flamengo. Mas e agora, Vini, quem será? A informação que eu tenho o martelo já está batido, o acordo está sendo alinhado, tudo sendo acertado para o contrato com a Superbet ser assinado. E esse novo patrocinador master, esse novo contrato dará ao Flamengo mais de 200 milhões de reais por temporada. A ideia é que o contrato seja assinado no dia 1º de setembro. E quando eu falo contrato assinado, ele passa a valer depois, obviamente, da aprovação no Conselho Deliberativo. Todo contrato que o Flamengo assina, óbvio, tem, por exemplo, acima de um determinado valor, vai para o Conselho de Administração, algo assim, tá? No Conselho Deliberativo vai ser votado por conta do valor. E o valor será extremamente alto. E aí vai ter essa reunião no Conselho Deliberativo, ela será convocada, provavelmente de maneira urgência, como eles chamam, né? Uma convocação urgente, para poder os conselheiros apreciarem e votar esse contrato. Mas Flamengo, Superbet, tudo bem encaminhado, o Flamengo já escolheu a Superbet, e a Superbet provavelmente passa a patrocinar o Flamengo a partir de setembro. A ideia é essa, tá? Ainda não tem qual jogo de estreia, nada disso, mas enfim, é a Superbet. Quero saber de vocês, o que vocês acham dessa parceria, gostaram? Eu, particularmente, o valor é absurdo, gente. 200 milhões de reais, só para vocês terem noção. A PixBet atualmente era 115 milhões de reais, e se tivesse a renovação da cláusula a partir do ano que vem, seria 125 milhões de reais. O Flamengo praticamente vai ganhar mais de 100 milhões, mais 100 milhões por temporada. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Eu achei sensacional. Enfim, quero a opinião de vocês também. Beleza? É isso aí, galera. Algumas informações aí sobre o Malvadão, que vai enfrentar aí o Internacional. Ainda hoje no canal terá mais vídeo aí sobre se o Felipe vai mexer no time, se não vai. Vamos falar com vocês também a respeito aí de tudo durante essa partida aí. Enquanto essa partida não chega, né, do Flamengo no Brasileirão contra o Internacional aí no domingo às 18h30. Beleza? Segue o canal, compartilha, comenta, mano. Você gostaria de deixar o Felipe Luiz? Não gostaria? Deixe nos comentários aí a sua resposta. O seu comentário é muito precioso aqui para o crescimento do canal mesmo, tá? Muito obrigado a todos, saudações. Até o próximo vídeo.